você acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo: meu senhor, o que quer dizer isso? Você não sabe? Ele perguntou. Não, senhor, respondi. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: que beleza, que beleza. O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel, pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que vê em tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei: e o que querem dizer as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também: e o que querem dizer os 2 ramos da oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe? Ele perguntou. Não, Senhor, respondi. Então ele me explicou: eles representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos. Diga: escolhidos e ungidos, para servir o Senhor do mundo inteiro. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente consegue, vou pedir para você pôr de novo os versículos, mas a gente consegue, na Almeida, pode ser Almeida atualizada, Almeida, qualquer Almeida. Ok. Então, esse capítulo 4 é maravilhoso de Zacarias. Estamos aqui no contexto de que o povo está retornando do cativeiro babilônico. É a primeira turma que está retornando a Jerusalém, diante do comando de Zorobabel, um líder civil, descendente da tribo de Judá, descendente de Davi. E esse primeiro povo que voltou com Zorobabel, eles tinham já um intuito, estavam alegres, eles estavam motivados para reconstruir o templo. E reconstruir o templo na área dos sacrifícios, dos holocaustos. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram uma cidade debaixo de escombros, eles encontram uma cidade debaixo de ruínas, as pedras todas na rua, os escombros. Eles encontram a oposição de pessoas que
moravam fora de Jerusalém, eles encontram falta de recursos financeiros, falta de ajuda. Então eles começam a fazer a obra, mas eles começam a desanimar. Zorobabel, o líder que foi para levá-los, já estava ficando desmoralizado. E é nesse contexto então que Deus envia um anjo para trazer a mensagem a Zacarias. Essa época que eles estão retornando do exílio de 70 anos é a época do profeta Zacarias, que Deus usa, e o profeta Ageu. Vocês lembram que o profeta Ageu fala: a glória da segunda casa será maior que a primeira, que quer dizer Cristo, o tempo novo que seríamos nós. Viria então a época de Cristo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então esses profetas desse tempo já estavam profetizando sobre a era cristã. Que coisa maravilhosa a era cristã que nós podemos dizer. Nosso Cristo, que morreu por nós, pagou a dívida, uma dívida impagável por todos os pecados da humanidade. Não foi só por mim, por você. Toda a humanidade, Ele pagou um preço alto. Ele é o penhor da nossa dívida. Mas as eras foram divididas antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade nunca mais foi a mesma depois que Cristo veio. Muitos podem negar, mas Jesus Cristo é um fato. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e não se encontra o corpo dele em nenhum lugar, porque ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. E ele andou sobre nós, fez milagres, fez maravilhas, mas ensinou a como vivemos neste mundo. E ele fez a diferença pelo seu poder, pela sua sabedoria, pela sua mansidão, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua paz. Ele andou entre nós e mudou o mundo, mudou a minha vida, mudou a sua. E aqui então o Senhor, Deus usa o anjo para falar a Zacarias de uma visão muito importante, é a quinta visão. Quando você vai para o capítulo 3, o Senhor também está falando a Josué. Josué, o sacerdote que estava ali, vindo com eles. E o Senhor então manda Josué trocar as vestes, o turbante e as vestes. A importância de ele se santificar, de ele trocar as vestes sujas, porque viria um novo tempo, estava vindo uma coisa nova. E Deus está falando aqui, não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito, sou eu que vou fazer todas as coisas. Mas eu vou usar vocês dois, Zorobabel e Josué, eu vou usar um sacerdote, um líder civil, governador. Então Deus estava começando a falar algo importante. E essa é a revelação que Deus quer falar na sua vida hoje. O poder da igreja, o poder do Espírito Santo, o poder na nossa vida, que somos escolhidos e somos ungidos para uma grande obra, porque fazemos parte da igreja. Amém? Então veja só, no começo ele fala, parece que eu estava ali meio dormindo, meio acordado, né? Quando Zacarias fala no 1 ali, e aparece então o anjo e diz para ele então a visão, né? Ele falava comigo, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Muitas vezes Deus quer nos despertar do que algo que está dormindo.
Deus quer nos despertar para uma visão muito maior do que você hoje vive na sua vida. O presente hoje pode ser que esteja estagnado, pode ser que a nossa visão esteja fechada para aquilo que Deus quer fazer na minha, na sua vida e na igreja. E Ele hoje quer abrir os seus olhos para que você consiga ver esta visão e que você não perca esta visão de que você deve ter como prumo, como norte. Nós vamos falar hoje de identidade, nós vamos falar hoje de chamado, nós vamos falar de predestinação, como nós falamos no domingo. Há sobre as nossas vidas um chamado, uma missão, da identidade daquilo que somos filhos, e há uma predestinação. Como nós vimos em Romanos 8, o Senhor nos predestinou, nos escolheu, nos chamou, nos elegeu e nos glorificou lá na frente. Ele já diz aqui, glorificou, algo que Ele vai fazer lá na frente. Mas já estamos glorificados com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O valor que você tem, o valor que eu tenho, o valor que nós temos. Então, veja, quando ele fala para Josué, Josué troca as suas vestes, tira as vestes sujas e coloca as vestes limpas. É quando ele está restaurando a autoridade espiritual do povo. Porque o povo estava desolado, sem autoridade espiritual, sem autoridade civil. Eles estavam ali, como disse, desanimados, sem recursos, sem direção, estavam perdidos. Tem momentos que nós estamos assim nas nossas vidas. Sem autoridade espiritual sobre nós, sem entendimento de tudo que está acontecendo, nós não colocamos Deus em primeiro lugar, não colocamos a palavra em primeiro lugar, não colocamos Jesus em primeiro lugar. E nós não sabemos quem seguir e o que fazer, porque nós então ficamos buscando situações nas circunstâncias terrenas e não olhamos para o céu. O Senhor nos deu as chaves, em Mateus 16 está as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra é ligado no céu. Você tem noção que nós ligamos o céu na terra e a terra no céu? Nós somos a ligação de terra e céu. Por sermos templo do Espírito Santo, o que nós ligarmos à unidade, preste atenção à importância da unidade, o que nós ligarmos em concordância será ligado no céu. Amém. E o céu vai refletir para a terra. A importância da declaração em unidade, a importância de andarmos na mesma visão, no mesmo objetivo, no mesmo arder em nosso coração espiritual, a mesma palavra arder, o nosso chamado, a nossa identidade, a nossa direção, que é o reino dos céus, de plantar o reino, de viver para o reino, buscar o reino em primeiro lugar. Amém? Quem está comigo aqui? Amém, glória a Deus. Ok? Então é preciso às vezes trocar as nossas vestes para que a autoridade volte novamente. Trocar as vestes é simplesmente orar, nos arrependemos dos nossos caminhos e falamos: Senhor, troca as minhas vestes hoje, eu me arrependo, me perdoo e eu vou avançar, eu vou conquistar. Porque para Deus basta pedir perdão, e a palavra dele diz que ele esquece dos nossos pecados, ele lança no mar de esquecimento, ele lança nas profundezas do mar. E isso é importante porque muitas vezes o inimigo, Satanás, vem te culpar de coisas no passado, vem trazer peso, e esse peso não é seu, esse peso é do inimigo, essa opressão é do inimigo, porque ele diz: lança sobre mim toda a vossa ansiedade, lança sobre mim tudo que você tem no seu coração, porque o meu fardo é leve e suave. Vamos trocar de fardo. Ele veio para trocar o fardo, para trazer leveza. Ele veio para te tirar o peso da culpa, da acusação, do julgamento. Não há julgamento sobre nós, porque o sangue de Jesus é sobre nós. Então lança sobre Ele aquilo que te aflige, aquilo que você não consegue, porque Ele diz: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, sou eu quem estou dizendo, Todo-Poderoso.
é importante que a gente entenda a unidade. A igreja como luz para as nações. A igreja é luz. A igreja é luz. Então você pode entender, havia 2 oliveiras. Aqui uma bacia. Ok? Dessas oliveiras havia ductos que derramavam azeite sobre essa bacia. E essa bacia então derramava azeite sobre o candelabro de ouro. E o azeite então era derramado sobre os ductos. Havia uma haste, mais 7 lamparinas que eram ligadas por esse azeite. A igreja é como luz do mundo. O que pega fogo é o azeite. O Rei dos Reis, Jesus. O Rei do óleo, a luz do mundo. Ele é luz do mundo. Ele é esse óleo que queima e traz a luz. Mas existe na lamparina a estopa. Quem já viu uma lamparina com a estopa? A estopa precisa estar limpa. Todos os dias o sacerdote ia ao tabernáculo para limpar aquelas cinzas. A estopa precisa estar limpa. Ser limpa todos os dias. E o fogo arderá continuamente no altar, porque tem azeite continuamente no altar. Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo derrama azeite. É a fonte infinita, inesgotável de luz. É a fonte de fogo. É a fonte de vida inesgotável sobre nós. O candelabro é a igreja, a unidade, as 7 lamparinas, Cristo jorrando sobre a igreja, o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito de sabedoria, o Espírito de poder está sobre nós. Vocês têm noção de quanto isso é importante, que está sobre nós, sobre essa unidade? E aqui eu quero falar algo muito importante para vocês sobre isso. A unidade. A unidade representa as diferenças. Como cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós veio de uma instrução diferente, de uma história diferente, de uma família diferente. Estamos passando por momentos diferentes. Uns na idade mais jovens, outros na idade mais velha. Cada um está passando por necessidade. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, um conhecimento. Mas a unidade revela Cristo. A diferença revela Cristo. Quando no Salmo 133 diz assim: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce na cabeça e na barba de Arão até as suas vestes, e é como o monte Hermon, em que desce o orvalho fresco, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor, fala comigo, ordena a bênção e a vida para sempre, na unidade. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, porque Ele ordena a bênção, ordena a vida em abundância, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância para nós, na unidade e na diversidade de cada um do corpo de Cristo, que é um corpo. E ali a unidade está, a bênção da unidade que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Sabe, o candelabro é ouro, é precioso para Deus, é precioso,
é valoroso, quer dizer que você tem valor. Foi pago um alto preço, sim, mas o quanto nós temos valor para avançar com o reino. Nessa unidade, que é a concordância, né? O que nós concordarmos na terra será concordado no céu. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Amém? Amém. A palavra concordância é símfonos. E símfonos quer dizer sinfonia. Quer dizer que para Deus as nossas orações em concordância, as nossas declarações em concordância, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra profética que é a palavra de Deus. Quando nós concordamos com algo, quando nós oramos com algo, quando nós declaramos algo em unidade, gera uma sinfonia, em harmonia, que chega ao Senhor como uma harmonia. Você pode imaginar o cântico, o louvor das nossas orações, das nossas adorações, aclamações, adoração que chega diante de Deus, quando Ele ordena a bênção e a vida em abundância. Coloca Jó 38 aqui para mim, 38:4. Veja que coisa linda quando você entende a harmonia da igreja, a harmonia da sinfonia, da sintonia, da mesma sonoridade que acontece. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência, Jó. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Oh, aleluia! Por que encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da mar? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor? Você pode imaginar os filhos de Deus, quando o Senhor fez os céus e a terra, as estrelas, o universo, os mares, o firmamento, quando Deus fez os animais, a natureza, as águas, os filhos de Deus cantando, louvando, os anjos, querubins, serafins, todos ali ainda não havia a queda, mas houve uma nota que não funcionou bem, houve uma nota que destoou, houve uma nota que não concordou na sinfonia. Quem louva, quem canta, quem conhece os instrumentos sabe muito bem. Quando você ouve uma sinfonia de Tchaikovsky, ou Beethoven, ou Bach, você percebe uma nota que está diferente? Não, porque é uma sinfonia. Mas se alguém tocar diferente, você vai... Tem algo errado. Se alguém canta fora do som, tem algo errado. Então, houve um dia que alguém não concordou na sinfonia. E quando não houve uma sinfonia harmônica, houve a queda de e mais um terço dos filhos de Deus. Porque houve a divisão, houve a desunião, e não se tornou mais sinfonia. A casa dividida não prospera. A oração dividida não prospera. A adoração dividida não prospera. A concordância tem que ser sinfônica, símfonos, concordância. Nós precisamos concordar com o nosso Deus, concordar com a nossa palavra, em tudo, nas vestes, no pensamento, e no ser, e no transbordar daquilo que nós somos. Nós somos pequenos Cristos. E Deus quer que você seja transformado em pequenos Cristos lá fora. Deus quer nos envolver com a vida dele.
nos encher do Espírito Santo, nos encher de poder, nos encher de sabedoria, nos encher da missão, da visão que Ele tem para nós. Ele quer fazer coisas extraordinárias, mas Ele quer nos envolver e desenvolver aquilo que não vem dele. Compreende? Desenvolver aquilo que não vem dele. Quando eu me converti, tinha algo que eu via em mim que não era de acordo com a palavra de Deus. Eu contei aqui para vocês, eu fui uma jogadora de basquete muito nova, fiquei muito forte, muito alta, mas nós naquela época, nas quadras de basquete, fui à seleção brasileira, cheguei à seleção brasileira com 17 anos, e nós tínhamos muita briga, era briga mesmo de bater um no outro. Eu fui criada desde os meus 7 anos de idade numa quadra. Então nós brigávamos, e a maneira que eu sabia lidar com a vida era bater, me defender ou atacar, batendo. Lógico que quando depois eu fiquei moça, casei, me converti, fiquei viúva, me converti, mas eu tinha algo em mim que eu era muito briguenta, eu discutia muito. Se alguém me fechasse na rua, eu tinha muita briga no trânsito, eu discutia com as pessoas, eu queria colocar as coisas do meu jeito, a minha maneira, a minha justiça no meu braço. E aquilo começou a me incomodar quando me converti. E eu pedia a Deus todos os dias que eu não queria viver aqui. Eu rejeitava aquela forma de ser pequena, aquela forma de ser uma pessoa que queria impor as regras, queria impor o pensamento dela, queria que todo mundo pensasse igual a ela, porque eu fui muito bem sucedida em tudo. Eu fui bem sucedida como empresária, eu fui bem sucedida como atleta, eu fui bem sucedida no meu casamento. Eu achava que eu era alguma coisa e eu não era nada, não sou nada, porque é pelo poder dele, pela sabedoria dele, porque é ele que faz, como fez com Zorobabel, como fez Josué. É Ele que me ungiu, me chamou, me elegeu para algo especial e não aquela Lígia. E Ele precisou desenvolver a Lígia falsa para trazer a Lígia verdadeira. Havia uma impostora dentro de mim e Deus trouxe a verdadeira. Me encheu do eu sobre mim. E me revelou a Lígia verdadeira, a mansa. Hoje que eu sou, muita gente fala, né? Você fala devagar, você ora devagar, você é mansa. Sim, sou essa que Ele programou. Quem Jesus programou em você para você ser? Muitas vezes nós crescemos numa família que tem hábitos, que tem uma cultura, no bairro, numa escola, amigos nos influenciaram, pais, mães. Muitas vezes nós estamos carregando pesos que não são nossos, são de escolhas da nossa família que fizeram que todos nós temos que ser dessa forma. São escolhas que outros fizeram que todo mundo tem que pensar assim. E nós vamos nos enchendo de frustrações, porque nós temos que viver aquilo que esperam que nós sejamos, e não aquilo que verdadeiramente somos. Quando Jesus diz, olha, eu vim trazer espada entre as famílias, porque quando um se converter, pai e filhos vão brigar, marido e mulher vão brigar, porque eu vou trazer o verdadeiro eu que eu quero dentro da família. Mas haverá um conflito de mente, de mudança, porque vocês vão pensar de um jeito e a família vai pensar ainda de outro, mas a mudança, o conflito é necessário para que todos andem para o reino de Deus, para sermos glorificados, para vivermos a vida eterna. A vida eterna é que conheçamos a Deus. Essa é a vida eterna. Quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, nós mudamos o nosso ser, porque nós vamos fazer exatamente aquilo que Deus nos programou. Onde que tem a maior riqueza? Sabe onde tem a maior riqueza nesse mundo? No cemitério. Está cheio de gente com muitas ideias, cheio de gente que estava muito programado, cheio de gente de
sonhos, cheia de gente, de coisas extraordinárias que não viveram, porque viveram uma vida mediana, medíocre, porque viveram para satisfazer às vezes outras pessoas e não aquilo que Deus tinha. E eu pedi a Deus: o que é que o Senhor quer que eu viva para o Senhor? Porque muitas vezes as escolhas dos outros vão trazer para nós responsabilidades que nós não escolhemos e Deus não escolheu para nós. E nós vivemos uma vida truncada e a gente fala: nada acontece. Eu queria ter vivido algumas coisas e nada acontece. Eu queria ter visto algumas coisas e não deu. Eu queria ter feito, eu queria, mas a gente vai deixando as coisas por causa dos outros. Eu queria estudar, mas agora não é tempo. Eu queria estar na igreja, eu queria me dedicar a isso, eu queria, mas nós vamos fazendo aquilo que é mais confortável, menos briga. Mas o conflito é necessário para a gente conquistar coisas. Eu digo porque hoje eu tenho a idade que tenho, e renunciei a algumas coisas, mas valeu a pena, porque eu busquei em primeiro lugar o reino dos céus, e aonde o Senhor derrama a bênção e a vida em abundância. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, contudo, digo a vocês que eu vim para dar vida e vida em abundância. E essa vida que Ele ordena para nós, que Ele derrama sobre nós, é essa vida daquele Ele escolheu você, destinou você para algo importante. Há tempo para você recomeçar, para você fazer de novo e viver uma vida em abundância, onde Ele ordena a bênção, as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. Embora vocês vão ter adversidades, ok, mas nós vamos ser mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque Ele venceu a morte. Nós vamos ser mais que vencedores, porque nós viemos depois dele. Vamos fazer obras maiores que Ele fez, porque o poder de Deus está sobre nós. O Evangelho está sobre a igreja. Quando a igreja concorda na unidade, ali está a bênção. Mas a igreja não vive só de milagres, porque o povo do Egito viu milagres, mas não se converteram. Não é o grito que derrubou a Jericó, a muralha. Não foi o grito, não. Foi a obediência deles, de andarem ali as 7 voltas. E aquelas 7 voltas eles foram andando e orando e refletindo em tudo que Deus havia feito. Eles precisaram ali estar só em silêncio durante 7 dias. Em silêncio durante 7 dias, em obediência, o Senhor falando com eles. Até que chegou um dia que o Senhor falou: é hoje. E agora eu vou derrubar a muralha. Vocês gritem, louvem, porque eu vou derrubar a muralha. Mas foi necessário ali obediência, um processo que Deus foi trabalhando no coração deles, para que eles ficassem em unidade e perseverassem. Porque aquele que é o vencedor é aquele que persevera. O corajoso é o que persevera, porque o covarde é o que desiste. O corajoso, ele persevera mesmo assim, porque quando ele está em guerra, ele precisa perseverar. Muitas vezes essa geração, ela não aguenta uma guerra. Eu vejo que a geração de hoje, se tivesse uma guerra como em 1940, o que aconteceria com os jovens? Eles se matariam antes de ir para a guerra. Eles não permaneceriam para prevalecer. Ah, eu não quero isso, eu vou me matar. Eu não vou aguentar. Porque não tem poder de Deus. Porque não tem coragem. Porque não foi criado nesse viés. E é isso, gente. A bacia de azeite derramada pelas 2 oliveiras. Que coisa maravilhosa. O que é a harmonia? O que é a unidade? A sua casa, quando você não concorda com o seu marido, quando você não concorda com quem você vive, a sua casa não vai bem.
alguém que você é amiga, fica um clima ruim. E é isso que Satanás faz o tempo todo. Destoa a sinfonia, destoa a unidade. E nós precisamos estar atentos e vigilantes na unidade, naquilo que nós concordamos. A força da igreja está na unidade. Apesar da diversidade. Somos diversos, somos diferentes. Mas cada um tem o seu lugar para queimar. Cada um tem o seu valor. Cada um é ouro. Cada um é escolhido. Cada um é ungido para isso. Mas o poder é dele, a força é dele, o agir é dele. Mas nós precisamos estar na posição, estar na mesma declaração, estar no mesmo propósito. Para cada igreja há um propósito. E se o Espírito Santo estiver conosco, nessa unidade, as barreiras vão cair em nós e através de nós. Não haverá impossíveis para Deus. Não haverá impossíveis para Deus. Porque quando Deus quer agir, o homem não pode impedir. Amém? No verso, eu acho que é 7, fala sobre as aclamações. Quem és tu, monte? Quem és tu, monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele dará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ele. O que são as adversidades? O que são os problemas? O que são as tribulações diante do nosso Deus? Monte quer dizer impedimento. O que são os montes das nossas vidas? Não é impossível para o nosso Deus. Não é impossível, não há problema que você passou, que você não venceu e que você não vencerá. E é justamente nesses montes que Deus fala, vai virar uma campina. Eu vou aplanar as veredas da sua vida para que eu seja glorificado. Aclamações, graça, aleluia, glória a Deus. Quando você louva, o Senhor está trabalhando. Quando você adora, o Senhor está trabalhando. Quando você ama, quando você aclama, tira a murmuração da sua palavra, tira a palavra que retrocede, que não vai dar certo. Nós começamos a falar isso, não, puxa vida, por que me aconteceu isso? Quando nós começamos a trazer esse tipo de declaração, é uma heresia a um crente, porque significa dúvida e não fé. E é a fé que agrada a Deus. Mas nós precisamos ter na nossa boca o que? O louvor e a adoração. É isso que fala desenvolver. Deus quer tirar de você. Cadê em você o teu Cristo que está aí dentro? Ele quer desenvolver, tirar, desenvolver o velho, a velha criatura que fica para trás e tudo se faz novo. Ele quer este novo tempo para você, que você viva o que Ele tem para você. Quem você é verdadeiramente? Filho de Deus. Isso nós sabemos, que somos filhos, que somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro do céu, você é herdeiro de Deus, você é herdeiro das coisas de Cristo. O que Cristo tem, nós temos. Ele está sentado à direita de Deus Pai, e nós também estamos assentados com Ele. Vocês têm noção do poder que tem, da responsabilidade que nós temos, daquilo que falamos, daquilo que clamamos, daquilo que declaramos? Quando murmuramos, quando reclamamos, quando vamos que as coisas não dão certo, quando falamos mal do irmão, quando criticamos, quando julgamos, saímos da sinfonia. Na minha época eu ia dizer o disco, na agulha é arriscar o disco, mas hoje já não se fala nisso, né? Quem nem sabe, né? Vocês nem sabem o que é agulha, né? O disco de vinil. Mas na minha época, né, Marina, você sabe o disco de vinil? Acabava o disco, acabava a sinfonia, acabava o disco. Então é isso, gente. As nossas murmurações destoam a harmonia musical.
e os anjos não podem nem cantar. Sabe que os estudos científicos dizem que por que as palavras reverberam nas regiões celestiais? Porque as nossas palavras têm poder e elas continuam falando. Quando você fala todos os dias para o seu filho, Deus te abençoe, filho. Quando você fala para o seu esposo, Deus te abençoe, esposo. As palavras ficam aí muitos anos. Por que as nossas orações ainda têm valor para os nossos filhos muitos anos depois? Porque eu estou aqui, porque talvez pessoas que já morreram da minha família oraram por mim, para que eu fosse grandemente abençoado e assim na sua família igual. Porque as palavras ficam reverberando. É por isso que a gente quebra, o Senhor quebra toda sentença maligna nas regiões celestiais contra a minha vida. Maldição sem causa contra abuso, porque eu, Senhor, não tenho mais. A velha criatura ficou para trás, eu vivo tudo novo do Senhor, eu tenho o sangue do Senhor sobre mim. Eu tenho o selo do Espírito Santo, eu tenho o nome sobre mim, Jesus Cristo de Nazaré. Então você declara essa palavra poderosa e vai quebrando. Porque diz que as nossas orações são como as estrelas. As estrelas não estão mais vivas, as estrelas já morreram, mas a luz ainda está brilhando até hoje aqui. Assim estão as orações. As orações continuam brilhando, a luz das nossas orações continua brilhando. Quando eu oro pelas minhas filhas, eu sei que mesmo quando eu morrer, as orações que eu fiz por elas vão continuar. É a herança que eu deixo para elas, é o legado que eu deixo para elas de oração. Porque quando eu morrer, o máximo que vai lembrar são os meus netos. Meus bisnetos não vão lembrar de mim. Mas o que foi que eu deixei as minhas orações, as palavras proféticas? Eu não posso procurar palavras ruins. Você sabe que isso é muito importante. O que você declara sobre a sua vida? Sobre a sua vida, que é a única, que viverá a eternidade com Cristo. Não importa marido, filho, mais importa a sua vida com Cristo. O que Cristo fez em você e através de você. E o que fez de você para quê? Para quê? Há tempo, não importa a idade, porque não despreze os pequenos começos. Vai lá para a continuação do 7, 8, 9. Aqui. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo da mão de Zorobabel. São os olhos dos senhores que discorrem por toda a terra. Não despreze os pequenos começos. Não tenha medo dos pequenos começos. Nós aqui estamos no começo. Há um ano e meio é começo. Não importa. Não despreze os pequenos começos. Quando você tem um sonho, persevera, continua. Quando você começou a sua loja, quando você começou o seu salão, era pequeno. Como está hoje? Glória a Deus. Não despreze os pequenos começos. Eu tenho uma família, tenho minhas netas, meus netos. Eu comecei lá atrás, com muita dificuldade no meu marido, muitas transformações, muito desenvolvimento. Foi tirando o envolvimento que eu tinha com as coisas do mundo, pecados, iniquidades. Deus foi desenvolvendo, tirando o envolvimento com o mundo e colocando o envolvimento com o reino de Deus. Essa transformação que eu desejo para mim e para você. Que a sua boca declare coisas importantes de acordo com a palavra vida e abundância. Que declare sobre a sua casa vida e abundância. Declare sobre você prosperidade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fruto do Espírito, que você frutifique e que o azeite seja constantemente, porque o azeite será constantemente, porque você vai louvar, você vai adorar, e a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, ela trará vida. Glória a Deus. E a unidade é importante, precisamos estar unidos. A ovelha sozinha, o lobo vem e arrebata.
É importante que estejamos falando a mesma coisa. O momento com a vitória é importante no grupo. Quando eu dou uma palavra, fale amém. Porque você falando um amém, o outro se anima, deixa eu ler. Puxa, deve ser importante. Puxa, é mesmo, é importante. Amém. Um puxa o outro, um declara para o outro no grupo. É unidade durante a semana. Nós precisamos manter as lâmpadas acesas. Precisamos orar um pelos outros. Nós somos uma família em Cristo, uma família espiritual. Glória a Deus. Eu me derramo por vocês precisam se derramar por todos, porque essa unidade é que vai fazer a diferença na sua vida. Amém. Porque um cobre o outro de oração, um cobre o outro de declaração. Se você sofre, eu sofro. Se você vive uma bênção, eu vivo a bênção. A sua vitória é minha vitória e a sua derrota é minha guerra. Estamos em guerra. E é tempo de guerrear. Como é tempo de guerrear? Adorar o Senhor, saber o propósito que Ele tem para mim, saber quem eu sou filha de Deus, sou um pequeno Cristo, eu limpo o céu e a terra, aqui habita o templo do Espírito Santo, habita o Espírito Santo, a glória habita em mim, e há o poder de Deus fluindo o tempo todo, fluindo uma fonte inesgotável de vida. A quem eu posso trabalhar e mudar todas as situações. E aquela pessoa que eu fui frustrada ou nervosa ou brava ou alguma coisa que não vem de Deus, que não é projeto de Deus, caiu para trás e foi embora. Aquela ninja não existe mais. Eu olho para trás, às vezes vejo fotos e eu nem me reconheço na foto. Eu olho e falo, mas não pode ser eu isso aqui. De tão diferente que hoje eu estou. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quando você vê a transformação de Cristo, que Ele me desenvolveu do velho, do pecado, da frustração, da palavra de julgamento, da palavra de crítica. Crítico é aquele que não faz nada, só critica. Porque o que está fazendo muita coisa não tem tempo para ficar criticando. É verdade. E quando você faz muita coisa, você não critica porque você sabe o quanto foi duro conquistar o que você conseguiu. Hoje eu não critico mãe e avó, não. Eu falo da meu trabalho. Amém? Então, esse capítulo 4, ele é maravilhoso porque ele fala de coisas tão importantes sobre a nossa vida da igreja, da unidade, de não desperdiçar os pequenos começos, porque eles estavam ali começando com o tempo, foi difícil, foi complicado, Zorobabel estava até querendo desistir, mas Deus falou, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, e sou eu que vou fazer todas as coisas, porque eu escolhi Zorobabel, eu escolhi Josué, e através do anjo ele manda um recado para Zacarias falar para Zorobabel aquilo que ele tinha de intenção e aquilo que ele ia fazer. E o Senhor dá declarações para nós, o Senhor revela aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nós vamos ter a conferência profética, nós vamos viver grandes coisas aqui, não falte. Ore pela conferência, ore para que pessoas venham, ore para que a casa seja cheia de palavras proféticas, porque isso vai mudar a nossa vida, vai mudar o seu destino, o rumo da sua casa. E você não vai para um cemitério sem viver os seus sonhos. Glória a Deus, aleluia. Falei mais e disse, que são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando outra vez disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem desse ouro? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A igreja, que começou com 120 pessoas, virou um mundo de cabeça para baixo. 120 pessoas naquele dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio, mudou a vida. As duas eras, antes de Cristo, depois de Cristo. Começou pequena, agradeceu. E é Deus quem capacita, e é Jesus que vai nos capacitar. Zorobabel,
governador, representa Cristo, Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis, amém? Amém. Quem são os reis? Você levanta a mão. Rei dos Reis. Ele é o sumo sacerdote, amém? Amém. Josué. Quem são os sacerdotes? Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, Rei dos Reis. Ele nos elegeu, nos chamou, nos predestinou para reinar com Ele e sermos sacerdotes com Ele. E tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Glória a Deus. Essas são as chaves que o Senhor nos deu. A palavra profética, a palavra em unidade, a sinfonia que o Senhor está desenvolvendo nesta igreja, pelo poder dele, pelo derramar do Espírito dele sobre nós, que ele está trabalhando em você, tirando toda a amargura, tirando a frustração, tirando tudo que você não viveu, mas que você agora vai viver os sonhos dele. E que os seus pequenos sonhos sejam grandes sonhos na mão do Amém. Senhor. Glória a Deus. E que aquilo que você acha que é muito pequeno, que é muito impossível para Deus, que o Senhor faça 3 vezes mais, 100 vezes mais. Mas lembre-se, é preciso entender que muitas vezes nós vamos encontrar conflitos. A palavra de Deus diz: aquele que deixar pai, mãe, que deixar marido, mulher, irmãos, pelo meu nome, terá 100 vezes mais da minha bênção. Quer dizer que eu tenho que pregar com todo mundo em casa? Não. Você tem que orar por essas pessoas da sua casa. Mas haverá conflito. Haverá conflito. Mas é pelo poder do Espírito Santo que Ele vai fazer todas as coisas. É pelo poder do Espírito Santo que Ele vai converter as pessoas. É o poder do Espírito Santo que Ele vai mudar as pessoas. É o poder do Espírito Santo que Ele vai tocar no profundo da alma. Porque só Ele pode tocar no profundo da alma daqueles das nossas casas. Mas haverá um conflito de ideias. Mas o conflito é bom. O conflito é bom. Se nós soubermos com sabedoria, amarmos os nossos, respeitarmos os nossos, e simplesmente orar pelos nossos, e mantermos a nossa posição em Cristo. Estávamos falando outro dia isso. Quando você mantém a sua posição, mesmo assim você ama, você respeita o seu marido, mas você mantém a palavra que você segue, você mantém a palavra que você crê, o outro vai olhar para você e falar: tem algo diferente. Eu quero ir lá naquela igreja. As minhas filhas foram assim. No começo elas arranhetaram muito quando eu fui para a igreja. Minha mãe virou crente. Ixi. Mas eu mudei tanto. Deus me desenvolveu tanto das coisas do mundo. Que elas falaram: minha mãe está demais. Está legal demais. Está bacana demais. Eu quero ir lá ver. O que é isso que ela aprendeu? Que ela se converteu assim. Amém. Glória a Deus. Porque eu me mantive na palavra, amando minhas filhas, respeitando minhas filhas, honrando minhas filhas, estando com elas, sempre na medida do meu possível. Mas eu segui a palavra de Cristo. Amém. E elas então enxergaram Cristo em mim. O conflito inicial, os pequenos começos foram conflitantes, mas a vitória hoje é muito maior. Amém. Glória a Deus. Para a glória do Senhor, a família de Cristo. Amém? Amém. E é assim que você vai vencer. Você vai ter visão do que Deus tem para você, que é muito maior do que esses pequenos começos aqui. Porque Deus tem para você algo muito maior no ministério de Cristo. Você não foi feito para ficar sentado aí na igreja, ficar sentado e olhando. Você não foi para ficar sentado. Você foi para se mover nessa sinfonia, se mover nessa atmosfera, falar com as pessoas, orar pelas pessoas, estar com as pessoas. Nós somos feitos para nos relacionarmos, para levar a palavra de esperança, a palavra de luz do mundo, e a ter no seu coração a misericórdia
para que uma vida não se perca. Você tem ideia do que essas pessoas vivem na Coreia do Norte, vivem nesses países? Como é que pode? Eles dão a vida para morrer por Cristo. Você daria a sua vida para morrer por Cristo? Como Ele morreu por você? Não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui com seus filhos. Onde estiverem dois ou mais, ali eu estarei. Amém. E onde nós estivermos em unidade, dois ou mais, ali Ele vai ordenar a bênção. É como o óleo que derrama sobre a cabeça e a barba de Adão. Amém? Fique de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra.